Bom dia, nobres pares, todos os senhores e senhoras, educadoras, educadores, servidores do postão, pessoal da cultura, nossa saudação especial. Eu quero, em respeito aos senhores e senhoras que estão aí, quero continuar no assunto aí da questão da educação infantil, questão da cultura, do postão. Só antes disso, o vereador Paulo Périco citou, da possibilidade que o prefeito sugere reuniões às 10. Eu tenho feito várias comparações entre o presidente Temer, o perfil dele, e o prefeito Guerra, E aí me lembrei daquela frase que aparece no início e no final das novelas, que qualquer coincidência é mera ficção. Então vamos acreditar que essa de receber às 10 horas seja uma mera coincidência, porque Temer recebeu o Wesley e também é bem acostumado a receber as pessoas às 10 da noite, na calada da noite. Bom, eu quero fazer um debate aqui direto sobre essa questão da redução do salário das educadoras, o que é inadmissível. Mas eu preciso me socorrer aqui da memória do que aconteceu ao longo de 2016. Nós víamos nessa casa uma militância dos nobres vereadores, na época, vereador Renato, vereador Daniel Guerra, pela redução do salário dos vereadores de 40%. E lutaram em abaixo-assinado, e nós dizíamos, bom, tem que dar o exemplo, começa a devolver os 40%, que vai ter legitimidade para a luta. Não os 40%, vereador. E agora eu fico pensando, por que a secretária de Educação não devolve metade do salário dela e o prefeito também? Por que será que a secretária de Educação, inclusive no início do ano, eu algumas vezes proferi uma frase nessa tribuna dizendo o seguinte, que o atual secretariado são os estagiários mais bem pagos do planeta, porque ganham 15 mil, não conhecem a cidade e fazem um desserviço em todas as áreas que têm atuado, salvo uma que outra exceção. E vejam que o prefeito Guerra, ele sempre tenta imputar aos outros aquela questão do jeitinho, da manobra. O que está se fazendo é uma manobra jurídica onde as conveniadas vão trocar o seu CNPJ, porque o artigo 7º da Constituição, lá no inciso 6º, fala da irredutibilidade do salário. Nem nessa perversidade da reforma trabalhista se pensou em criar um mecanismo de reduzir. E aí, o aprendiz, prefeito Guerra, está se superando ao presidente Temer, porque ele, em Caxias, está conseguindo fazer uma manobra para conseguir reduzir os salários. Mas, vivenciando esse momento do clímax da democracia em Caxias do Sul, eu quero aqui trazer um texto que muitos conhecem, apenas para fazer uma reflexão, que é o texto do intertexto, o nome do Bertold Brecht, onde ele diz mais ou menos assim, primeiro levaram os negros, eu não me importei com isso porque eu não era negro. Depois levaram os operários, não me importei porque eu não era operário, levaram os miseráveis, eu também não era miserável, levaram os desempregados, eu não era desempregado. Agora estão me levando, como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Então nós vivemos um momento... durante todo esse ano de 2017, que, pelo tamanho da destruição, parece que passaram-se anos, mas são apenas 11 meses, onde a luta ficou segmentada. Os moradores do Cinquentenário 2 foram brutalmente agredidos aqui na frente, apenas porque eles cantavam, não queremos guerra, queremos moradia. E agora a gente vê que esse canto começa a entoar de uma maneira mais forte, onde as pessoas dizem, nós não queremos guerra, queremos educação. Nós não queremos guerra, nós queremos um postão que possa continuar sendo público, porque a construção do SUS, de fato, diz isso. Então nós chegamos num momento de tensão tal que o prefeito Guerra, ele não tem mais as condições políticas de seguir à frente do comando da prefeitura. Dito isso, eu não estou aqui fazendo uma analogia direta
com qualquer procedimento de impeachment. Eu acho que, nesse momento, a comunidade tem que se unir e pedir que o prefeito renuncie. Porque essa tensão criada, essa tensão social, ela não é algo que vai ter condições de continuar assim. Vai ter que ter uma forma de acomodar isso. Vai ter que ter uma forma de desaguar essa indignação numa ação. E ou o prefeito Guerra repactua, faz autocrítica, reconhece que esse papo de gestor é a maior falácia, a maior mentira dos últimos tempos, reconhece que não tem experiência, que não tem grupo para gerir Caxias e que não tem humildade para ouvir a nossa comunidade. Quando uma pessoa ganha uma eleição, e a democracia é o melhor modelo criado até hoje, podemos criar um melhor que esse, mas é o melhor criado, não se está dando a titulação de propriedade para o prefeito. A prefeitura não é dele. Inclusive, eu disse no início do ano que estava se querendo criar uma guerra-lândia em Caxias. Nós precisamos construir um processo em Caxias que reflita a construção da sociedade. E eu duvido que qualquer munícipe, mesmo os apoiadores mais ferrenhos e cegos desse prefeito, esses não admitem a redução do salário das professoras. Então, ou todos estão errados e só têm uma mente certa, ou esses que estão lutando por uma causa que é justa, que está acima de partido, se mobilizam e pedem a saída do prefeito Guerra. Porque, de outra forma, permite uma parte, vereador. Enfim, para passar a parte para a vereadora Ana, quero sintetizar dizendo que Caxias é muito, mas muito maior que o prefeito Guerra. Eu quero cumprimentar a todos os presentes. Quero cumprimentar as professoras aqui da Educação Infantil, aos trabalhadores do PA e aos trabalhadores aqui da cultura, os artistas. Mas quero continuar falando dessa questão da educação infantil. A gente ouviu sempre esse discurso, né, que esse governo priorizaria a saúde, a educação e a segurança. É inadmissível que depois de 3 dias de greve não tenha recebido a comissão de negociação e vai esperar uma semana para receber a comissão dos professores. Isso é um assinte à inteligência. Assim como eu concordo com o meu colega Rodrigo Beltrão que o governo Guerra, está querendo dar o seu próprio matiz nessa reforma trabalhista e querendo agora fazer com que uma entidade sindical como o Senalba, que negocia os salários há mais de 20 anos, e o piso sempre foi um referencial, nunca é o piso que tem que ser pago. É um referencial para não se pagar abaixo dele, mas sempre se luta há 20 anos para aumentar. E se chegou nesse patamar, é porque, de fato, a categoria lutou e luta para garantir isso. Não dá para aceitar precarizar a educação, não dá para aceitar que as professoras que educam as nossas crianças sejam mal pagas. Vocês têm que continuar firmes na luta e ele tem que voltar atrás, ele tem que recuar. Ele tem que fazer aquilo que ele disse, que é governar para as pessoas, priorizar as pessoas. Priorize, então, os trabalhadores da saúde, da educação e da cultura. Era isso. Obrigado, vereadora Ana. Então, para finalizar minha fala aqui, eu entendo que chegou no momento limite.
todos os segmentos oprimidos. Vereador, o ex trouxe muito bem a situação dos feirantes, a situação dos moradores que estão sendo reintegrados posse, os indígenas, os militantes da cultura têm que se unir, criar uma mobilização e dizer chega, chega, renuncia já, prefeito. Vamos à luta.